Eu reuni todos vocês aqui porque precisamos urgentemente aumentar a nossa margem de lucro. Alguma ideia? E se a gente fizer um Bloodborne para PC? Eu acho que isso ia atrair muitos consumidores em potencial, você não acha? Isso aí não vai dar certo não, mano. Opa, e aí, vocês viram que o Fortnite, Counter-Strike e Overwatch estão dando muito dinheiro? E como que isso aí funciona, cara? Eu não entendo nada de jogo. Bom, eles são chamados de jogos como serviço e em vez do consumidor pagar só uma vez pelo jogo, ele joga por tempo infinito e fica comprando coisinhas no jogo e dando dinheiro infinitamente pra gente, cara. E o que são essas coisinhas que o jogador paga? Eles chamam isso de microtransações. O jogador compra roupinhas e itens no jogo por dinheiro real. Isso aí parece interessante, hein? Por que a gente não tem nenhum jogo assim até agora, hein? Verdade, hein? Concordo. Finalmente uma ideia boa. Aí é que tá, a gente precisa de um jogo assim. E vocês têm alguma ideia de como começar a desenvolver um jogo nessa pegada? Eu tenho. E se a gente pegasse uns 200 milhões de dólares e enfiasse em um projeto que está sendo desenvolvido por um estúdio chamado Firewalk Studio? E que projeto é esse? A gente está chamando ele de Concord. É basicamente um Overwatch e a gente pode finalmente ter um jogo 100% como serviço. E ainda vai bater de frente com o Overwatch. Ótimo, perfeito galera, maravilhoso. Vamos chamar todos os nossos acionistas e injetar dinheiro nessa bagaça. Não tem como dar errado, isso aqui vai me dar muito certo. Que Concord foi uma merda, todo mundo sabe. Ele foi apenas mais uma das apostas fracassadas criadas por empresas que o único e exclusivo objetivo é de arrancar uma fatia desse bolo tão grande e tão lucrativo chamado jogos como serviço. Mas não é assim que funciona. Esse bolo é muito grande, porém as fatias dele já estão bem distribuídas. É muito difícil para qualquer um tentar lutar por pelo menos uma migalha desse bolo. E bem, digamos que a Sony investiu muito tempo e dinheiro em uma faca muito grande e acabou esquecendo que não tinha bolo suficiente para essa faca gigante cortar. Mas o que essa pancada significa para o futuro da Sony e da indústria de games em geral? Para entender e supor o que pode acontecer, a gente tem que dividir esse assunto em 3 partes. O que a Sony pretendia com o Concord, como a Sony reagiu ao fracasso de Concord e como a Sony vai lidar com os seus planos de tentar entrar no mercado de jogos live service mesmo após essa frustração gigante. Quando eu tive acesso pela primeira vez a um PS4, a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de conseguir com um amigo o jogo The Last of Us emprestado para mim bater aquela gameplay que até então só tinha visto pelo YouTube. Isso pode acontecer com a maioria das pessoas que quando vem na mente a palavra PlayStation, já lembram dos seus jogos e franquias famosas. The Last of Us, God of War, Horizon Zero Dawn, Bloodborne e até o injustiçado Days Gone. Mas a Sony há um tempo atrás já vem querendo mudar isso. Nos últimos anos, graças aos custos de desenvolvimento e tempos de produção crescentes em jogos AAA, essa identidade que a Sony construiu ao longo dos anos foi perdida à medida que ela buscava lucros cada vez maiores. Em 2022 a gente já via que a Sony não estava para brincadeira quando falou que queria entrar no mercado de jogos live service, porque nesse ano ela adquiriu a Bungie, que é o estúdio responsável pelo Destiny 2. Mas bem antes, em 2019, ela já tinha anunciado que estava desenvolvendo um modo online de The Last of Us Part 2, que ficaria conhecido como Factions. E um ano após a compra da Bungie, foi anunciado o Concord, que viria para aumentar o portfólio de jogos live service da Sony. E o Concord estava carregando um baita de um peso nas costas, tanto em investimento quanto em expectativa. É estimado que foram gastos cerca de 200 a 400 milhões de dólares para o desenvolvimento desse jogo, o que é absurdamente caro. Para vocês terem uma noção, Red Dead Redemption 2 custou 170 milhões de dólares e The Last of Us Part 2 custou a bagatela de 220 milhões. Então Concord veio com o peso de um AAA e carregando o nome de uma das maiores empresas de videogames do mundo. E ainda por cima, o tempo de desenvolvimento de Concord fugiu até dos padrões atuais de grandes jogos, que a média é de 6 anos. Claro, tem algumas exceções ali, mas o Concord não tem nem sequer uma campanha para justificar todo esse tempo de desenvolvimento. Então tinha que dar certo, porém não foi o que aconteceu e vocês sabem bem por quê. A ideia inicial foi estabelecida na época em que o Overwatch reinava, cara, e era realmente uma referência para hero shooters. Porém, o Concord foi lançado esse ano com a mesma proposta de uma época que já passou há muito tempo. E não bastando isso, o jogo veio por um preço absurdo e sem nenhum cabimento para um jogo multiplayer que tem inúmeros concorrentes totalmente gratuitos. Até o próprio Overwatch hoje em dia não é mais pago, o que sinceramente eles esperavam com isso?
que as pessoas simplesmente abandonassem o Valorant, o Overwatch 2, Fortnite e Apex Legends para pagar 300 conto em um jogo que não traz nada de novo e ainda por cima tem um visual extremamente horroroso? Cara, quando você compra um jogo, além de você estar interessado na gameplay, outra coisa que chama muito a sua atenção é o design, estética e aparência de um jogo. Aí tu vai ver o Concord e se depara com isso. Me fala quem em sã consciência vai se interessar por isso aqui, cara. Não era de se esperar outra coisa além de um fracasso iminente. E como a Sony lidou com esse fracasso absoluto, mostra que sim, eles sentiram o baque e como eu disse, eles tinham expectativa nesse jogo. E logo de cara, a primeira coisa que a Sony fez foi adotar abordagens de mitigação de danos, que é bem comum em jogos live service que fracassam. Mas no caso da Sony foi diferente. Enquanto em jogos como Suicide Squad e Skull and Bones, que já começaram a cortar futuras atualizações e diminuir todo o investimento que se tinha planejado a longo prazo, a Sony, vendo que não tinha nenhuma esperança no jogo, ainda mais no seu lançamento, que é o melhor momento para arrancar dinheiro de trouxa, e ele não rendeu nem 25 mil cópias direito, batendo um pico de menos de 800 pessoas online nos primeiros dias de lançamento, então a Sony tomou a medida mais desesperada e até sensata se você for parar pra pensar. Eles simplesmente desligaram o jogo da tomada e estão tentando varrer toda a sujeira para debaixo do tapete, dando reembolso para todo mundo que comprou o jogo e parando de falar sobre isso. E eu digo que essa foi a decisão mais sensata porque se você for parar para analisar os gráficos do jogo, ele não ia durar nem um mês direito. Se no lançamento já tinha filas enormes no jogo para você achar uma partida, imagina quando esses jogadores frustrados pararem de jogar e os outros que ainda queriam jogar o jogo perceberem que não tem mais ninguém online. Pois é, o jogo ia morrer. E isso já estava acontecendo em menos de uma semana, que o jogo estava batendo 60 pessoas online. Cara, isso é ridículo, não tem nem o que comentar. E como que a Sony vai agir daqui pra frente? Será que eles vão desistir disso e focar em jogos que atendam às expectativas do público consumidor? Será que eles vão lançar um Bloodborne 2? Meu Deus! Sinto te desapontar, mas não. Eu acredito que a Sony não vai mudar os planos dela. Ela ainda vai lutar pelo seu pedaço do bolo, nem que para isso tenha que destruir a sua imagem como a Konami fez. Mas eu acho que daqui pra frente eles vão ser mais cautelosos. Eles sabem que o PlayStation 5 tá fraco de jogo e que eles vivem na sombra do que já foram um dia no quesito exclusivos. E essa onda de remasters desnecessários é provavelmente a Sony tentando recuperar o seu dinheiro com o mínimo de riscos possíveis. E eu não acho que ela vai arriscar em novos jogos com um escopo tão grande esse ano. Em suma, o fracasso de Concord não deve alterar completamente os planos da Sony de entrar no mercado de jogos como serviço, mas pode resultar em uma abordagem mais cautelosa e refinada, especialmente com a necessidade de garantir que cada novo título tenha uma base sólida de jogadores e uma estrutura de suporte a longo prazo. Então estejam cientes que provavelmente a Sony vai insistir nesse mercado do mesmo jeito que a indústria também está insistindo. Porque quem manda mesmo na indústria, cara, são pessoas que nem se importam com videogames. Eles só querem saber de lucro. Mas pelo menos agora o Concord pode ser usado como um aviso para esses caras que o consumidor não é tão idiota assim. E se for para fazer esse tipo de jogo, que seja com qualidade. Se você assistiu até aqui, eu convido você a se inscrever e deixar o seu like. Obrigado a todos e até a próxima.